Bem-vindos, bem-vindas a uma live especialíssima. Não vou falar mais uma live, vou falar a live especialíssima. Uma pessoa que eu venho acompanhando há bastante tempo, desde que eu estava no Flamengo, ela já despontava ali, trazendo informações super do jogo e que traz para a gente uma história de transição de carreira. Acho que não tem outro nome melhor para falar, uma história de transição de carreira, de alguém que trabalhava, vou dizer que trabalhava com uma das suas paixões, mas que depois encontrou um caminho de trabalhar com esporte, que era uma grande paixão da vida dela. Mas, como ela fala muito melhor que eu, ela narra muito melhor que eu, ela é super reconhecida como uma grande voz do esporte. Aqui, Luz Ogaib, que é uma honra para a comunidade dentro do jogo te receber, uma honra ouvir você falar, não só sobre o jogo, mas também sobre a sua carreira. Eu queria que você falasse, acho que ninguém melhor do que você para falar de você. Claro que se você deixar de falar aquelas coisas que eu sei que são bem marcantes da sua carreira, eu vou puxar. Mas conta pra gente, porque a galera está muito interessada, já recebi várias perguntas, muito interessada em saber como foi essa história e como foi exatamente essa transição na tua história. Legal, bom, boa noite aí, Daniel, prazerzaço estar contigo, muito obrigada aí pelo convite, para estar dentro do jogo aí com vocês, né, cara, eu acho que assim, ó, essa história, né, ela começa muito com um sonho mesmo, né, um sonho de menina, de alguém que sempre foi muito apaixonada por esporte de uma maneira geral, e obviamente que pelo futebol, que é o esporte, né, mais aclamado aí no Brasil, mais acompanhado. Meu pai, né, sempre estimulou muito a prática de esporte para todos nós. Eu tenho 2 irmãos mais velhos, eu sou a caçula, né? E então, desde muito novinha, eu pratiquei esporte, natação, e me encontrei na ginástica artística, né? A ginástica olímpica naquela época, agora é ginástica artística, onde eu pratiquei por 7, 8 anos, né? E cheguei a competir, mas era um esporte que naquela época, né, bem lá atrás, não tinha muito incentivo, pouco passava na televisão, só mesmo quando era Olimpíadas e tal. E, paralelo a isso, eu sempre fui muito colada assim, com meu pai. Meu pai frequentava muito Maracanã com os meus irmãos, e onde meu pai ia, eu tinha que ir junto, porque é aquela coisa assim de não querer desgrudar, né? Meu irmão mais velho era muito fanático também de futebol, então eu cresci frequentando mesmo o Maracanã, num tempo onde as mulheres não eram muito bem-vindas, né, nos estádios. Então tinha muito aquela coisa de mulher não podia ir de short, não podia. Eu praticamente nem conhecia o banheiro do Maracanã, tinha que ir no banheiro antes de sair de casa e tinha que aprender a segurar para só voltar para o banheiro quando voltasse para casa. E a gente ia para o Maracanã no carro ouvindo a resenha no rádio, porque era rádio, né? Não tinha esses programas de TV como tem hoje. Saía do Maracanã, entrava no carro, ligava o radinho para escutar também toda aquela resenha. E essa foi assim a minha infância, a minha adolescência na escola. Eu sempre queria conversar de futebol, aí tinha aquele papo assim, pô, mais 5 minutinhos nascia um menino, né? Porque eu sabia tudo de futebol e tinha esse preconceito, né, com as mulheres, né? Tem até hoje, um pouco menos, mas tinha, né, essa coisa. Mas eu nunca liguei muito, eu sempre fui muito de fazer aquilo que eu gostava, e, enfim, com as minhas decisões eu fui indo. Só que quando chegou naquele momento, né, de prestar o vestibular, eu fiquei naquela entre fazer educação física, já que eu era atleta, né, ou fazer jornalismo esportivo. Mas as duas frentes, assim, eram frentes muito pouco exploradas por mulheres. Tinham poucas mulheres professoras de educação física mesmo, não tinha também, como é hoje, né, essa possibilidade grande, eram poucas, não tinha muitas academias, isso foi crescendo depois, eram clubes, né? E o jornalismo esportivo, menos ainda, né? Poucas mulheres na televisão, enfim. E aí eu achei que talvez eu não fosse ter assim um futuro, né, promissor, né? Porque eu não via muita oportunidade. E acabei que fui prestar vestibular para informática, que era o do momento, né? No momento do boom dos computadores, aquela coisa toda. Eu era muito boa em matemática, apesar de ser comunicadora, talvez eu seja uma exceção, né? Que as comunicadoras, a maioria não gosta muito dos números, mas eu era muito boa em matemática, não queria fazer engenharia, falei, vou fazer informática.
É claro que isso foi por muito pouco tempo, né? 2 anos depois, eu tomei a coragem de falar para o meu pai que, cara, apesar de eu ter passado para a UF com 17 anos, eu falei, pai, não dá, não tem nada a ver comigo, não tá rolando, eu não quero, eu vou ter que sair dessa faculdade, eu quero fazer comunicação. E aí eu prestei uma prova dentro da UF para mudar para uma prova de mudança de curso, eu consegui, mas enquanto isso não aconteceu, eu fui estudar na faixa, comunicação, e aí meu pai, que trabalhou anos na indústria farmacêutica, viu aquela situação, viu que eu era muito boa de comunicação, eu sempre fui um pouco, até pelo meu nome, salim, né? Gosto de vender, sempre gostei de me virava, fazia trabalho, vendia coisas, dava o meu jeito para ganhar minha graninha extra. E meu pai falou, cara, acho que você vai cair bem na indústria farmacêutica. Apesar de meus irmãos, né? São 2 irmãos mais velhos, nenhum deles ele quis encaminhar porque ele não via perfil. Mas eu acho que você se daria bem, está tendo uma vaga de estágio. Meu pai estava deixando a companhia naquele momento, ele já tinha 32 anos de casa. Vou indicar você para ser estagiária, não quer? Eu fiquei meio assim, aí quando eu fui ver o salário, né? Foi muito atrativo, assim, porque o estagiário ganhava um salário legal, tanto é que quando eu fui assinar o estágio lá na faculdade, todo mundo, pô, me arruma um estágio desse aí e tal. E eu fui muito pela grana e pelo que, pô, falei, tá bom, vamos ver. E, de fato, eu me identifiquei ali, assim, empresa multinacional, com muitas oportunidades, né? Comecei como estagiária e 2 anos depois já estava como efetiva e fui crescendo dentro da empresa, né? Com oportunidade, vendia bem, me comunicava bem, aquela coisa foi fluindo. Mas o meu sonho ficou ali, né? Sempre ali do meu lado, assim, tipo. E aí, depois de um determinado tempo, que eu trabalhei na indústria farmacêutica 24 anos, né? Eu saí ano passado. Depois de um tempo que eu já estava mais estabelecida e tal, eu fui fazer uma pós-graduação em jornalismo esportivo. Eu sempre gostei de escrever, então acho que você, quando me conheceu, eu escrevia para um blog, e aí eu era a única mulher que escrevia naquele blog. Era bem uma coisa assim de torcedora mesmo, não era uma coisa jornalística nem nada, era mais uma brincadeira. Mas era o Damas do Esporte, na Não, época? era o Não, blog da Flamengo Net. Blog da Flamengo Net. Depois você conta do Damas do Esporte depois, também, né? aí tinha lá o Mullenberg, tinha uma galera legal, o Dan, uma galera, e eu comecei. Na verdade, eu tinha um projeto meu que eu escrevia para meia dúzia dos meus amigos assim que liam, e um dia eu fiz uma postagem com uma foto de um Buda com a camisa do Flamengo, que esse Buda tinha na casa do meu irmão. E lá em 2015, que o Flamengo estava para ser rebaixado e tal, meu irmão vestiu o Buda de Flamengo, e a partir dali o Flamengo começou a ganhar, e aí virou uma coisa de toda vez a gente vestir o Buda. E eu fiz um texto falando sobre um jogo do Flamengo e fazendo uma associação com aquela história do budismo e tal. E a galera pegou essa foto e colocou nesse blog, e colocou o meu site, que era o Futeblog na época, que era o que eu escrevia, né? Que era só meu, assim, coisa boba. E aí um dia eu estou entrando lá, estou vendo que o acesso, assim, tipo, aumentou, assim, exponencialmente, né? Eu falei, ué, o que houve? O que essa galera toda está vindo aqui? Aí que eu vi que esses caras tinham colocado a minha foto e tinham dado crédito. Aí eu mandei uma mensagem para eles, pô, valeu, obrigado e tal. Ele, pô, teu texto é legal, não quer escrever aqui pra gente, só tinha uma menina que escrevia, só tem cueca aqui, vem escrever e tal. Aí eu comecei a escrever, e aí eu falei, cara, eu vou desenterrar aquele meu sonho e vou estudar isso. Aí comecei, fui fazer pós-graduação em jornalismo esportivo, e nessa pós que eu encontrei outras meninas que também tinham mais ou menos essas mesmas ideias que eu, e a gente criou o Damas do Esporte. Aí que foi essa... E aí as coisas foram... Isso já em 2014, né? Na época dos Jogos Olímpicos, né? A gente estava preparando lá para os Jogos Olímpicos de 16 e a gente estudou lá. E aí, depois, em 16, se não me engano, que a gente lançou mesmo o site, que assim, era mais para a gente escrever, falar as nossas besteiras lá, não era coisa de notícia, assim, era de dar o nosso olhar, enfim. E eu ficava mais com o futebol e elas falavam de outros esportes, né?
Então, eu acho que assim, é tudo muito por conta desse sonho que sempre esteve em mim, de um dia trabalhar com futebol. Meu sonho era, como eu gostava muito de ouvir rádio, né? Era ser repórter de rádio, era ser ponta, era ficar ali na beira do gramado, entrevistar e tal, trabalhar basicamente com o futebol, assim, num primeiro momento, né? E, e aí eu fui encontrando espaços, mas no primeiro momento como um hobby mesmo, assim, para preencher aquela vontade, né? Porque Falou financeiramente, 10 anos, né? 10, se pegar em sim, 2014, você falou que você só saiu da carreira na indústria farmacêutica agora em 2024. só em 10 2024. anos como hobby, mas que pra gente que te acompanha não parecia ser só hobby, não. Parecia ser É, ali uma paixão de verdade, um sim. engajamento muito forte, né? Sim, porque assim, eu assim, tudo que eu pego para fazer, eu quero fazer tipo direito, né, bem feito assim, né? Mas realmente lá naquele iniciozinho, eu nem podia imaginar no que virou hoje, assim, sabe? Então era mesmo um hobby assim, no primeiro momento, que foi pouco a pouco crescendo e pouco a pouco foi me mostrando possibilidades. E aí, só que ao mesmo tempo que as possibilidades foram vindo assim, aparecendo para mim, eu fui também crescendo na carreira lá. Eu fui também conseguindo mais coisas lá e cada vez ficava mais difícil de eu abrir mão, né, daquilo ali que eu tinha, que eu ganhava bem, uma opção de benefício, enfim. E eu, como comecei lá nessa empresa nova, muito nova, morando com meus pais e tal, se eu for parar assim para pensar, até o ano passado, muita coisa eu não. Por exemplo, abastecer o carro no posto de gasolina, para mim era uma coisa que eu ia lá abastecer, nem olhava qual era o preço da gasolina. Não que eu não tenha essa noção, mas assim, era algo que um pouco me importava, porque eu estava ali com o ticket de combustível da empresa, o ticket de refeição, o ticket alimentação, tinha tudo, né? Um plano de saúde, previdência privada, e quando você bota isso tudo somado ao teu salário, aos teus prêmios, trabalhar com venda, prêmio de venda, ganhar viagem, ganha isso, ganha aquilo, você chega uma hora que você fala, caramba, eu vou largar isso tudo até a coisa chegar num ponto eu falar, pô, agora pelo menos dá para eu pagar minhas contas, entendeu? Porque eu vou conseguir dar esse passo, porque agora pelo menos eu não vou trocar também, não vou fazer uma loucura, né? Talvez pudesse ter feito, né? Como muitas pessoas fazem, mas eu fui muito na segurança e fui pouco a pouco, sabe, assim, conquistando. E eu acho que no final, assim, olhando, eu acho que foi muito perfeito, assim, não podia ter sido melhor a coisa como aconteceu, né? E aí eu vou te contar um pouco mais assim à frente, mas assim, é basicamente mesmo pelo sonho que a gente às vezes deixa morrer, né, por conta das atribuições da vida, das necessidades. E eu, assim, de alguma maneira, eu fui todo dia colocando uma pedrinha. E foram passos pequenos, talvez por isso demorou um tempo, mas foram sempre em uma direção firme, assim, sabe? Eu acho que isso é que fez a coisa chegar num ponto de eu falar assim, caramba, eu construí uma coisa legal. Mas foi bem pouquinho. E aí é o que eu falo assim, às vezes para as minhas amigas, pô, você quer? Às vezes as pessoas ficam esperando muito assim um momento certo. Vai fazendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vai dando um passinho, sabe? Vai semeando, vai regando aquilo ali devagarinho, que uma hora a coisa ela realmente vai florescer, né? Então foi assim essa minha caminhada. Eu brincaria dizendo que você demorou 10 anos para ter sucesso da noite para o dia, né? Foi Que foi exatamente. construído. Porque o que eu acho muito legal nessa história, e pô, tem que agradecer ao Fábio Justino, né, que está com a gente lá direto na comunidade, que quando a gente lançou a comunidade, ele falou: temos que trazer a Lu do Zogaiba, porque ela representa aquilo que muitos dos que estão aqui querem, que trabalham, têm carreiras muito bem sucedidas, ou começando em outras áreas, e que acabaram saindo do sonho por uma questão de que precisava ter uma remuneração mais rápido, né? Ou por uma questão de caminho mesmo, familiar, porque estava ali, era mais próximo, era um fruto mais maduro. Mas você vem contando e quem te acompanha assim mais paralelo, que não sabe essa história, que não conhece, que você foi construindo o seu sonho ao mesmo tempo que você foi
construindo sua profissão, né? Você fez a profissão ali na indústria farmacêutica e, ao mesmo tempo, você foi construindo seu sonho que, num determinado momento, você conseguiu ter segurança para pular de uma carreira para outra. Mas olha só, que assim, conversando com o Fábio, ele destacou algumas coisas aqui que eu vou falar e que nem são todas que você fez. Você falou Damas do Esporte, né, que eu já citei. Você foi finalista do Narra Quem Sabe, da Fox Sports. Na FERJ, na CBF TV, na Flá TV, na Flu TV, na NBB, no Canal Gold. Primeira mulher narradora na história da TV Brasil. Né? Vencedora do Prêmio Redação do AM do Cinefute 2024. Quer dizer, foram coisas que você construiu, como você disse, botando um tijolinho de cada vez. Né? Exatamente. Claro que assim, alguém pode fazer um pouco diferente. Pode falar, não, eu tenho aqui minha carreira que paga bem, vou juntando ali 10%, 20% do que eu ganho, faço os investimentos, né? Trabalho com isso. Quando eu tiver uma segurança, eu olho e falo assim, não, posso ficar 1, 2 anos sem ganhar tão bem quanto eu ganhava, agora eu vou me jogar para uma nova oportunidade. Você não fez assim, você fez uma outra carreira. O que você, além de tudo isso que você foi fazendo, experimentando, acho que uma coisa que é bem legal, que a gente fala muito aqui também, e que o pessoal, quando a gente fez a live com o pessoal lá da turma do Maestro Júnior, falou, cara, você pode começar produzindo. Você falou lá da história do blog, você falou da foto do Buda com a camisa do Flamengo, história super legal também, mas você foi produzindo. Muito provavelmente os primeiros textos poderiam ser legais, mas não tão legais quanto você fez depois, tiveram, né, não reverberaram tanto. O que você aconselha, assim? Porque eu aconselho isso, né? Se você curte a área, começa a fazer alguma coisa. Sim. Começa a escrever, se for teu negócio, começa a produzir vídeo, começa a participar de evento. O que você sugere para quem está querendo construir algo parecido com o que você construiu? É exatamente isso, né? Você vê, o Damas, na verdade, muita gente pensava assim, poxa, vocês podiam fazer isso aí bombar, né? Isso aí podia... Porque a gente vê, né? A galera lança canal e tal, de repente começa aquilo ali ser uma remuneração. O Damas, ele foi a nossa escola, né? Tanto para a gente escrever, como mais para frente para eu narrar, para a gente poder aprender a transmitir jogos. Porque eu trabalhava para uma web rádio, quando eu comecei a fazer rádio, eu era repórter de web rádio, e depois, mais para frente, eu criei a Rádio Damas do Esporte, ela virou uma rádio, onde a gente experimentava. E é justamente isso, né? É você ir fazendo. Hoje em dia, você tem essa possibilidade já há bastante tempo, de possibilidade de começar a escrever um texto, de começar a produzir o seu próprio canal. Então, a cada dia vão sair aí da faculdade, né? Cada semestre vão se formar aí inúmeros jornalistas, muitos deles com a vontade de trabalhar no jornalismo esportivo, e a gente sabe que, principalmente os veículos tradicionais e tal, as oportunidades são muito pequenas, né? Hoje mesmo lá no grupo do Damas, a gente estava falando sobre isso, como que... Eu digo assim que, por exemplo, no rádio carioca, a minha geração é uma geração perdida, porque não há uma renovação. Os caras estão lá, merecidamente, são ícones, eu sou fãzaça do José Carlos Araújo, do Penido, mas os caras estão lá e eles não... A hora que eles saírem, eu já vou estar velha para entrar no lugar deles. Então vai vir uma outra galera que vai pegar esse lugar. Então a minha geração, na teoria, ficou uma geração perdida. Então o que eu vou fazer? Eu vou ficar sentar e chorar, lamentar? Não. Então, não tem espaço ali, eu vou criar a minha própria rádio e é aqui que eu vou narrar e eu vou dar um jeito. E a narração do Damas do Esporte foi a primeira vez que foi pro Sport TV, né, pro Redação AM. Eu já participei, já entrei 2 vezes no Redação AM com uma narração, uma delas com uma narração da Rádio Damas do Esporte, que alguém viu, pegou, achou legal e mandou para frente, e aquilo foi. Então, assim, não necessariamente era um veículo grande, uma rádio FM, e parou lá. E eu lembro que numa das transmissões, o Dandan, que é do Sport TV, eu cheguei em casa, foi até aquele 4-4 do Flamengo e Vasco. Nós fizemos uma transmissão que o Nélio foi comentarista com a gente, o Leandro Ávila também, direto lá do Maracanã. E quando eu cheguei em casa, tinha uma mensagem no meu Instagram que o Dandan, eu gosto de pegar o rádios, aquele aplicativo de rádio, e vou entrando lá, e vou ouvindo, e parei, gostei pra caramba, pô, tu narra, não sei o quê, vai. Então, assim, para você ver, sempre tem alguém que vai ver, que vai te ouvir, que vai, né, poder aquilo ali reverberar. Então é isso, é fazer realmente, é botar a mão na massa,
é não se preocupar muito com... porque a gente tem, né, essa coisa do julgamento, né, do outro, então querer, de repente, ter um produto perfeito. Eu falo por mim porque eu tive que vencer isso, sabe? Que eu sou uma pessoa assim, que às vezes eu poderia estar produzindo mais coisa até com vídeo na internet e tal, mas eu, nessa coisa de buscar, não, mas não vou fazer de uma maneira legal, então acho que amanhã eu vejo isso. Aí vai deixando e não faz, né? Então, é fazer sem se preocupar muito, porque você vê aí o Cazé, né, cara, é um case, porra, o cara fazendo uma live na casa dele e de repente o cara criou um canal bizarro de gigante, tá aí milionário. Então, é isso, assim, a minha sugestão é justamente acreditar. Eu falo para minha filha, assim, que está naquela fase, daqui a 2 anos vai fazer o Enem, né? Não sabe ainda o que vai fazer veterinária, aí fica muito assim, mas será que isso vai dar dinheiro? Eu falo, filha, para minha experiência própria, esquece se vai dar dinheiro, se não vai dar dinheiro, faz aquilo que o seu coração quer, porque as coisas mudam muito. Você vê, como que eu ia imaginar lá atrás, se eu soubesse que existiria uma chance de uma mulher ser locutora, eu tinha lá atrás, feito uns 17 anos, imagina agora como que eu não estaria, né? Então, eu perdi muito tempo nisso. Não digo que foi perdido, porque eu aprendi muita coisa também no outro lado, né? No trabalho com a indústria farmacêutica, me acrescentou muita coisa, não só em bens materiais, em a grana que eu consegui juntar e tudo, mas de aprendizado mesmo de vida, enfim. Então, não foi perdido, acho que nada é perdido, né? Se você faz com vontade, com coração, com dedicação. Mas é isso, então, assim, não dá para pensar muito no lá na frente, você tem que pensar aqui agora, o que me movimenta, o que balança o meu coração, o que eu vou me sentir realmente feliz. É claro que a gente precisa pagar as contas, mas de uma maneira ou de outra, eu acho que no final dá certo, sabe? Tudo aquilo que eu quis fazer, sem pensar se eu ia ganhar grana ou não, fazendo só porque eu gostava, e aí eu dedicava mais, a gente dedica mais tempo quando a gente gosta, quando a gente faz com amor, porque tem que amar, né, o esporte, porque você trabalha sábado, domingo, feriado, dia 1º de janeiro, feriado universal, estava eu lá fazendo plantão, então você tem que amar essa parada, e não dá para ficar muito só pensando na grana, né, que acaba que é o que move o mundo, a gente precisa pagar a conta. Então é isso, botar a mão na massa e fazer mesmo. Por isso que eu acho que eu rodei muito lugar aí, muita coisa, porque eu nunca... Como eu tinha um outro lastro, eu pegava os trabalhos para aprender. É para aprender, daqui eu vou, daqui para ali. E foi assim, sabe? Assim, hoje eu tenho uma rede de pessoas que eu tenho... Todos os lugares que eu trabalhei, assim, as portas ficaram abertas. São pessoas que me ajudam para me botar em outros lugares, sabe? Assim... Quem me conheceu, quem trabalhou comigo, gosta de mim, gosta do meu trabalho. Infelizmente, tem pessoas que não me conheceram ainda, né? Mas vão conhecer também, vai chegar essa hora. Eu acho que disso que você falou, né? Vou destacar 2 coisas. A primeira coisa que eu falo, até dando um exemplo pessoal, o post ou o vídeo que eu fiz, que teve 5 likes, flopou, e o post que eu fiz, que teve 3 milhões de visualizações, a coisa em comum deles dois foi, os dois eu fiz. Se você não faz, eu tenho certeza que ninguém vai ver. Você falou, né? Quando você publicou lá na web rádio, que o Dandan viu e tal, é porque você fez, porque você, de alguma forma, eu também sou super perfeccionista, né? Eu também deixei de fazer muita coisa muitas vezes porque eu queria estar super preparado, fazer perfeito e tal, mas a gente vive numa era de experimentação. Às vezes o modelo que você achava que era o ideal não é o modelo que vai reverberar nas novas gerações ou nos novos canais. Então, experimentar faz parte desse mundo de hoje. Eu acho que você teve oportunidade experimentando e calhou da interseção, né? Que é um dos conceitos de viralização. Para algo viralizar, você primeiro tem que fazer e depois ele vai ganhar vida não necessariamente própria, né? Às vezes você pode dominar mais o algoritmo, menos o algoritmo, mas tá ali dentro do processo de viralização, passar por pessoas importantes. E esse caso eu acho que é um super exemplo.
falando de pessoas importantes, depois eu quero falar do garotinho de novo, tá? Que você falou que você é super fã dele, eu sei que ele também é seu fã, mas já eu falo. Dentro disso que você falou também, até o exemplo da tua filha, o teu exemplo lá atrás, vou fazer educação física, mas ainda não tinha muita oportunidade. É muito curioso isso, né? Porque 20 e poucos anos depois, profissões que lá atrás a gente não tinha, talvez, visão de onde elas podem dar. Outro dia eu vi um professor de educação física que tem uma plataforma online das pessoas treinarem e que ele encheu um teatro. Né, que ele foi visitar uma cidade, ele encheu um teatro e tinha lá 300 pessoas assistindo ele, porque ele é o cara dos exercícios em casa e tal. Então, se você consegue juntar aquilo que o Ikigai fala, né, se você conseguir juntar algumas interseções, que é algo que você ama, algo que você faz bem, algo que as pessoas precisam e algo que as pessoas pagam para ter, muito provavelmente você vai ser bem sucedido. Se você escolher 3, também. 2, muito legal, mas você não pode escolher só pelo dinheiro, porque o que dá dinheiro hoje pode ser que não dê dinheiro daqui a pouco. Algo que você ama hoje pode não dar dinheiro agora, mas se você fizer com esse engajamento, com esse propósito, com essa paixão, você vai encontrar no mundo de hoje, nessa experimentação, caminhos. Né? E eu achei muito legal você falando, porque se lá atrás, assim, você falou da importância da sua família na tua escolha, né, de carreira, o que você fez hoje com a tua filha, eu acho que dá um pouco dessa liberdade. Porque eu me lembro na minha época que eu tinha 17 anos que, cara, eu não sabia o que ia fazer porque eu gostava de muita coisa. E hoje a gente bota uma pressão muito cedo. Cara, faz, depois você vai ter chance de experimentar, trocar, fazer, criar seu caminho. Eu acho que esse é um dos conceitos que a gente traz para cá. Legal. E aí, né, sei que o garotinho também é teu fã, já que eu falei, já que você falou nele, eu sei que ele também é teu fã. Eu não teria tanta essa certeza de que quando eles forem saindo, não vai ter espaço para você, não. Eu acho que vai ter. Mas como é que é viver e estar próxima desses caras, né? Do garotinho, do Penidão, de todo mundo ali que, cara, que a gente cresceu legal, ouvindo. né, Né? cara? Acho que a gente é mais ou menos da mesma geração. Você ficou 24 Sim. anos trabalhando, eu também estou 25 anos no mercado, acho que a gente é mais ou menos ali. Isso. Parelha, ter crescido ouvindo esses caras, estar na geral, e olhar para cima, ver lá o Penido, a galera gritando, enfim, conta aí como é. Cara, é muito legal, né? Assim, é como eu falo assim, você vê, né? Eu acho que assim, o universo ele meio que conspira, né, para essas coisas, né? É isso, eu cresci ouvindo os caras, assim, né, no rádio, eu ouvia mesmo, como eu te falei, eu ia para o estádio ouvindo rádio, eu só não ficava no jogo ouvindo radinho, não chegava a esse ponto, mas isso era comum, né, galera ficava ouvindo o jogo no rádio e vendo, mas saía do jogo, ligava, e até para saber as notícias, né? Ficava, às vezes, ia dormir com o radinho aqui, ouvindo aquilo. Eu lembro quando o Romário veio jogar no Flamengo, porque não tinha Sport TV, como tem hoje, ESPN, opção de programa, você pode ficar o dia inteiro ouvindo de esporte, né? E aí, de repente, né, cara, assim, eu vou te falar, eu nunca sonhei em ser locutora, né? Isso não era uma coisa que, assim, eu quero chegar lá para ser locutora. Não, eu queria trabalhar com esporte, como eu falei, meu primeiro sonho era ser repórter de rádio, né? E quando isso virou assim, e eu comecei a ver que talvez se eu conseguisse realmente narrar, porque quando eu fui trabalhar nessa web rádio, essa história é legal também. Primeiro dia, né? Eu fui trabalhar, na verdade, eu fui fazer um curso. No curso, tinha uns rapazes que trabalhavam nessa web rádio e eles falaram assim: pô, caramba, tu saca legal, né, de futebol, porque no papo lá da aula, né? Você podia comentar um jogo com a gente, né? Eu vi que você já tem a credencial, vamos lá comentar um jogo na nossa web rádio e tal. Assim que eu fui. Aí comentei o jogo, voltei para casa. No final de semana, o dono lá da web rádio me liga e falou assim: caramba, meu sonho é ter uma mulher locutora. Eu encontrei a minha locutora. Eu falei, como assim locutora? Mulher locutora? Não existe mulher locutora. Ficou maluco? Aí ele, não, pô, tu fala bem, não sei o que, blá, blá. Eu falei, não, cara, o meu sonho é ser ponta de rádio, porque eu fui lá comentar, eu nunca gostei muito de ser comentarista, né? Eu fui lá comentar o jogo, e os caras falaram assim, pô, caramba, eu tinha mais informação que eles falaram, caramba, como é que tu sabia essas paradas todas? Pô, eu revejo resenha o dia inteiro. Aí tá, aí ele falou isso para mim, e eu falei assim, não, cara, meu sonho é ser repórter de ponta de rádio. Ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, a minha rádio é pequena, eu não tenho como te pagar, a gente não tem ainda recurso. O que a gente pode fazer é você trabalha para mim e eu te ensino. Fechou? Eu falei, beleza, começa quando? Aí, no outro fim de semana, já comecei como ponta, e só era eu de mulher, um monte de homem e só eu. E aí,
daqui a pouco eu já era ponta do Flamengo, a ponta principal, e aqui os primeiros meninos ficaram meio assim, pô, essa mulher chegou aqui, já tá pegando filé. Mas depois eles começaram a gostar de mim, ficaram meus amigos, e a coisa foi. E aí veio a Fox, né? A Fox quis, em 2018, escolher uma mulher para narrar a Copa do Mundo. Narra quem sabe. Aí eu falei assim, pô, aquele coroa lá falou que eu sirvo para ser narradora. Vamos escrever nessa parada aí. Mas eu nunca tinha narrado nada. Era repórter. Aí eu me inscrevi, mandei a narração, que os meninos me ajudaram a fazer lá, a gravar e tal. Mandei a gravação e fui selecionada para ser finalista, né, desse concurso. E esse concurso, realmente, ele foi o divisor de águas, né, nesse sentido, porque ali eu falei assim, cara, se eu conseguir realmente narrar, talvez seja um caminho para eu conseguir me colocar nesse mercado. Porque, veja, como é que eu ia ser repórter trabalhando na indústria farmacêutica o dia inteiro? Como? Eu ia ser repórter aonde? Como? Só se eu criasse um canal e tal? Se eu conseguir narrar, é uma coisa diferente, hein? Não tem mulher narrando, vou tentar. Fiquei finalista lá, foram 45 dias na Fox, e ali eu já conheci o João Guilherme, que ficou meu chapa, aliás, ele que me selecionou, porque ele disse que eu era a única que tinha um bordão, e aí veio a questão do Deu Onda e tal, e aí conheci o Edmundo, conheci a galera toda lá, a gente tinha aula com fonoaudióloga e tal. Eu não narrei a Copa, mas dali eu fui fazer um curso na Rádio Globo, e aí eu fui narrar na Rádio da Federação. E aí eu comecei a viver esse mundo, assim, né, de estar do lado dos caras, assim, os caras... Eu hoje narro na Roquete, na mesma cabine que fica o Garotinho, na Tupi, porque a cabine é dividida em 3, é a Tupi, uma outra rádio banco que fica no meio, e a nossa. Então, todo dia que eu chego e o Garotinho está lá, ele vem falar comigo, a gente cumprimenta, ou é ele, ou é o Penido, ou quem esteja lá. E aí eu olho assim, eu falo, caramba, né, cara? O cara tá narrando ali, eu fico ouvindo ele também, que dá para ouvir, né? Ele deve me ouvir também, e a gente fica... O cara tá ali, eu tô aqui, né, cara? Como que eu podia imaginar isso, né? Assim, eu não imaginava mesmo, mas assim, eu acho que eu quis tanto isso que, de alguma maneira, a coisa veio, né? E você vê, eu peguei essa coisa da diversidade, da inclusão feminina, né? E, de certa forma, eu aproveitei essa onda, mas eu estava preparada para surfar ela, né? Assim, não foi uma coisa que muita gente, às vezes, fala assim, às vezes é desagradável nesse sentido, né? De, pô, tem que botar a mulher goela abaixo, como se a gente não tivesse também se preparado para isso, né? É claro que a narração especificamente é algo que demanda muita prática, e se você pegar esses caras, quantos anos de rádio? Eu lembro que no começo tinha um canal, né, no YouTube que me ajudou muito, assim, que ele botava todas as narrações. Pegava lá o jogo, os gols, todas as narrações, todas as rádios, todas as televisões, e ele pegava a nossa rádio web. E depois, quando eu já estava nas outras rádios maiores, mas do comecinho mesmo, lá da rádio web, ele colocava. Então era legal, porque a galera ouvia, mas ao mesmo tempo era tipo assim, caramba, pô, tá aqui o Penido, o Garotinho e eu, né? Vamos esculachar, pô. Vai querer me comparar o Garotinho, vou ficar aqui do lado do Garotinho. Mas deixa. E foi indo. Em alguns momentos foram muitas críticas, em outros momentos foram elogios, mas eu sempre sabendo que, assim, eu estava num processo, né, de aprendizado. Então, eu tento aprender com eles, ao mesmo tempo que fico ali babando também, né, de estar ali, esperando eles darem a brechinha, né, que acho que tá chegando a hora, né, dar uma brechinha aí. Custa nada, né? Já fizeram a vida, deixa outro, né? Deixa outra assim, garotinha, né? Não, e assim, também tem a história de narrar a final da Libertadores também, né? Acho que você também foi... Eu quero falar um pouquinho desse negócio de toda hora, a primeira mulher disso, a primeira mulher daquilo. Eu tenho uma filha... Não, sim, foi. Isso aí, a gente não tira isso. Mas eu me lembro que a minha filha é apaixonada por futebol, deve ter um pouco a ver com ela ter crescido, começado a se reconhecer ali, criar identidade quando eu estava no Flamengo.
E ela joga, e ela lutou para montar o time na escola, que ela jogava no time misto, mas ela nunca se incomodou de jogar com os meninos, mas tinha umas meninas que não gostavam, né? Porque aí ela lutou lá para montar o time feminino, para participar de uma Macabida, né? Que é um tipo de Olimpíada do tipo de escola que ela participa. E eu me lembro, ela devia ter uns 9 anos, sei lá, 8, 9 anos, que eu mostrei para ela, assim, uma mulher narrando um jogo. Eu falei, olha, filha, que legal, tem uma mulher narrando o jogo e tem uma bandeirinha. E ela, ou era uma juíza. Não, ela, tá, papai, mas e daí? Tipo assim, e eu achei tão bom, porque assim, para Para ela não eles tem é normal, diferença. né, cara? Muito Para bom mim isso. era uma coisa, ela, tá, mas o que tem? É normal, não é? Né? O que tem de estranho? Então, ter sido a primeira mulher, né, de narrar a final de Libertadores, de uma determinada emissora, acho que você abriu o caminho para que a gente Sim. tivesse isso cada vez mais normal, que não seja uma política afirmativa, mas é porque Sim. existe o talento, pô, é a que tem o melhor bordão, né? É a que tem a melhor informação ali, mais do que a galera, porque foi lá, estudou, viu várias resenhas e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, sabe? Do tipo assim, tá bom que é orgulho ser a primeira, mas não é só por ser mulher, é porque tem um puta talento, uma competência, um engajamento. Sim. Pois é, e assim, eu costumo dizer que se eu tivesse visto, né, se eu tivesse visto uma mulher, né, quando eu era garota e sonhava com isso, se eu tivesse visto mais mulheres atuando, se eu tivesse visto nessa possibilidade, as coisas teriam sido diferentes. Então, hoje, sim, se eu consigo fazer com que uma menina que goste de futebol olhe para mim, veja que é possível aquilo, né? Como você disse, a sua filha já vê como normal. E ela não vai perder tempo nesse caminhar, né? Ela não vai achar que aquilo não é para ela vai simplesmente fazer aquilo que ela quer, né, da forma normal. Então, quando algumas meninas vêm falar comigo, pô, caramba, me inspiro em você e tal, isso já é uma realização. É claro que eu quero mais, né, para minha carreira, eu quero estar num canal grande para inspirar mais mulheres. Essa é para inspirar outras, sabe? Porque eu acho que se eu tivesse tido essa fonte de inspiração, o caminho teria sido diferente. Mas não era para ser assim, era para ser dessa forma mesmo, era para eu quebrar barreiras, porque não é fácil quebrar barreiras, né? Eu digo que, assim, é difícil demais. Tem dias que eu falo assim, caramba, já teve momentos de eu falar assim, caramba, por que eu estou fazendo isso? Não, eu vou ser ponta. Cara, porque eu, não é por nada, assim, como repórter, assim, de campo e tal, eu sou boa, eu faço legal, mando bem. Eu acho que eu sou melhor até do que como narradora, porque ainda é uma questão de aprendizado. Narrar é muito mais difícil, né? Mas eu fazia aquilo ali bem pra caramba. Então eu pensava assim, cara, por que eu estou fazendo isso? Sabe? Porque a aceitação era mais fácil, era melhor, tem mais mulheres repórteres. Você pode ver que comentarista e agora as narradoras. As repórteres, ninguém fica dizendo que não prega, que não serve, que não pode, mas as comentaristas levam bastante pancada ainda, e as narradoras, então, nem se fala, né? Assim, meio que ficou para a grande massa, assim, não deu certo mulher narrando ainda, né? Assim, pelo menos é a percepção que eu tenho, e que, diante disso, o cenário ainda é muito difícil para a gente. Eu fui para a EBC, eu fui para a TV Brasil por conta do futebol feminino, porque a direção da empresa queria uma voz feminina para trabalhar com o futebol feminino. Talvez, se não tivesse isso, eu não teria ido, apesar de eu achar que eu tenho até muito mais bagagem no futebol masculino do que no feminino. Eu também gosto, que eu acompanho, que eu sou fã e tal, mas foi a oportunidade, né? Então, a gente ainda está precisando quebrar muitas barreiras. Então, as meninas que estão hoje no Sport TV, na Globo, todas elas foram do Narra Quem Sabe, fizemos juntas, eu, Renata, Isabelle, a Natália, fomos todas finalistas na Narra. Então, assim, foi aquele primeiro grupo, né? E agora eu estou vendo que estão vindo várias. E a TV Brasil, por exemplo, ela está com uma parceria com as TVs educativas de outros estados, transmitindo pela TV Brasil o Campeonato Capixaba, o Cearense, né? E tem meninas que eu nem conhecia. Eu falei, caramba, mais uma narradora, tá cheio de narradora, que bom, né? E então, assim, eu acho que o inspirar as pessoas é muito legal, né? É uma das coisas que me estimula.
Mas, ao mesmo tempo, assim, é difícil, né? Você ter que lutar muito contra o preconceito, que as pessoas falam assim, não, eu não sou machista, mas mulher não sarrando futebol, então, mais, né? Eu não sou machista, mas mulher não devia de estar narrando futebol, vai ser repórter, vai ser não sei o quê. Vem com essas ainda, né? Então, isso às vezes cansa um pouquinho. Eu fui narrar no Gol há pouco, o jogo até do Flamengo, o Flamengo em Nova Iguaçu, né? E boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Ih, mulher narrando, essa mulher não sabe narrar. Eu nem narrei, velho, nem começou o jogo, cara. Os caras já estão lá, mulher narrando, mulher não serve, mulher não presta, mulher não isso, mulher não isso. Aí tu larga aquela porcaria daquele chat pra lá, então tá, eu ia interagir com vocês, não vou mais, seus chatos do inferno, vão pra lá. Vão infernizar a vida de outro, que eu vou focar aqui no meu jogo, antes que eu faça besteira, como já aconteceu de alguns momentos, tu não aguenta, né, cara? Vai lavar uma louça, não tem louça pra lavar. Aí eu falei pro cara, pô, brother, lavar louça, tu pode lavar também. Lá em casa, inclusive, meu marido ficou lavando para eu poder estar aqui narrando o jogo. Aí nisso teve uma substituição Essa é muito boa. e eu perdi, eu perdi a substituição, porque eu fui responder o boneco lá, fui olhar pro negócio, babando de raiva já. Enfim, então, assim, é isso, assim, é você inspirar, né? Inspirar pessoas é algo assim que me move, assim. Eu falo, pô, legal, Não, assim, e quando... é um pouco de inspiração, mas muito também de. Um pouco não, muito de inspiração e muito também da representatividade, né? De fato, assim, que você falou. É olhar e falar assim, cara, tem, sabe? É, Não sou eu que estou querendo inventar moda, tem já. Então, a luta passa a ser outra. Que até sim, uma luta que eu observo, assim, até por ser um cara que trabalhou, né, no esporte e que trabalha muito no ambiente corporativo, que quando você vê assim mulheres talentosíssimas, mas que quando você começa a subir na pirâmide, digamos assim, da empresa, você começa a demandar certas competências e às vezes você vê as mulheres se masculinizando para poder ocupar o espaço que elas têm tão ou mais competência para ocupar. E eu fico preocupado um pouco disso acontecer no esporte, né? Não, para eu ocupar um espaço eu preciso fazer que nem um homem. Não, quando você vê assim, você fala, eu fui escolhida por causa do The Wonder. Que foi o que você criou, é seu, você não copiou de ninguém. sim, Né? Você tem sim. a tua autenticidade, você tem o seu estilo, você não Mas aí precisa. entra um pouco também, né, Daniel? Que assim, eu vejo muito que o pessoal fala assim: ela tá copiando, fulano tal. Porque nós não temos referência, né, na narração de Uhum. mulheres, né? Então, quais são as minhas referências? Eu, quando eu me escuto, eu acho que tem Sim, muito do José Carlos Araújo, tem do coisa. É claro que eu tento. E aí eu acho que depende um pouco de cada uma, né? Assim, eu procuro narrar como eu falo, é a minha voz, eu sim. não tento impostar minha voz, às vezes acontece da gente ver, e às vezes muito por uma coisa, talvez, assim, muito... Não é que a pessoa queira, né? Eu acho que vai muito ali do instinto, porque de tanto ela ouvir daquela forma, né? Então, é um pouco de influência mesmo, que eu vejo, Perfeito. É. e que a gente talvez vai criar essa outra influência para outras agora, né? Para outras meninas. E fora que Eu, também a gente teve que aprender fazendo realmente. Quando eu digo assim, eu criei minha rádio, fui lá narrar, porque assim, não tinha lugar para eu narrar. Onde é que eu vou narrar? Ou era na rádio web do meu chefe lá, que ele queria que eu narrasse, que eu cheguei a narrar algumas vezes, ou nenhuma emissora naquele momento estava contratando nenhuma mulher para ser narradora, com exceção dessa Olimpíada, Aí tinha assim, agora é o Dia Internacional da Mulher. Eu voltei para a Flá TV, vai ser o Dia Internacional da Mulher, vamos convidar aqui as mulheres para fazer. Pena que só tem um Dia Internacional da Mulher por ano, né? Porque só podia trabalhar um dia do ano, porque só trabalhava quando tinha o Dia Internacional da Mulher, vamos fazer uma transmissão feminina. Agora, hoje... Só que dali eu consegui ficar, eu voltei para eu trabalhei na Flá TV em 2018, com o Ricardo Taves, né? E depois ele saiu, mudou a gestão, veio o Landim, trocou todo mundo. Eu não tinha nenhuma ligação com Bandeira, com Landim, com ninguém, nunca fui de política do clube. não, eu posso comprovar, porque eu era o vice-presidente de marketing desse É, clube. Então, eu assim, nunca tive. era por talento, né? Quando o Taves trouxe, o Taves, pô, a gente sabe a circunstância de saída dele, né? Muita crítica. Mas ele é corintiano. Eu falei, porra, mas o cara é sensacional, ele é Caraca, o cara é muito talentoso. bom, Olha o né, que cara? ele fez, olha o que ele fez. Você estava lá no time, né? Então, era privilegiar, assim, talento,
né? Sim. Quem tinha competência para fazer. E você vê como é que foi bom, né? Que depois ele criou o Gold, ele me chamou. Aquela semente que foi plantada lá atrás. Também, né? Ele foi na Conmebol. Aí na Libertadores, que eu fui narrar lá, ele estava lá, ele me ajudou, me arrumou uma cabine. Vou arrumar uma cabine para você e tal, não sei o quê, me ajudou. E assim, mas depois eu voltei, consegui voltar na Flá TV, quando foi a ser um pouquinho antes da pandemia. Eu narrei o jogo o final de semana antes da pandemia, foi Flamengo e Botafogo no Dia Internacional da Mulher. E depois aí eu fiquei fazendo categorias de base, fui de futebol feminino, e fui também narrar na Flu TV. Acho que esse é um case interessantíssimo, né? Porque qual homem aí que você já viu que já trabalhou em 2 TVs de clube? Não tem. Só trabalhou no Vasco, no Flamengo, no Fluminense. Eu trabalhei no Fluminense e no Flamengo. A Flu TV foi transmitir o futebol feminino, o Campeonato Carioca Feminino. Assim, eles não queriam muito, não, mas depois eles viram que não ia ter outra mulher e tal, que pudesse narrar legal, me chamaram e falei, cara, eu sou profissional, não tem essa, todo mundo sabe meu time, mas eu respeito todos os times, nunca teve problema e tal, e fui. Então, assim, eu criei as oportunidades e espero que outras, assim, tenham um caminho um pouquinho mais fácil, né? Mas sempre eu acho que é difícil, né? Nunca é tão simples. Mas eu queria voltar nessa questão das referências, que eu achei legal, porque, de novo, a gente que vê de fora e fala assim, pô, tá, não tô falando de você não, tá? Tô falando que eu acompanho. Cara, tá engrossando a voz. Tentando imitar, tá impostando e tal, sem falar de ninguém especificamente, mas é porque sim. dá para entender. Tá, tô pondo no lugar, mas quando você vê assim, não, mas pode ser que as referências daquela pessoa, daquela profissional, foram todas masculinas ao longo do tempo. Né? Eu acho que é um pouco de instinto. Sabe por quê? Outro dia eu comecei a narrar basquete, né? Um tempinho aí atrás, comecei a narrar o NBB, né? Até por conta do McCulloch também, que trabalhou lá no Flamengo. Ele foi ser o Márcio, né? Ele foi ser do NBB um tempo, e ele me convidou e tal. E, assim, basquete é um esporte que eu sempre me amarrei de ver e tal, mas eu tinha sido o domínio da linguagem do basquete para ser, né, esse ponto de narrar, assim. Aí, no primeiro momento, eu falei, não, Márcio, poxa, acho que vai ser... Não, vamos tentar e tal. Aí, a gente quer desenvolver uma pessoa, não sei o quê, blá. Aí, fiz os testes lá, passei e tal, fui fazer. E aí, às vezes, eu ficava ouvindo, assim, muito engraçado, que eu falava assim, cara, minha voz está diferente quando eu narro basquete. Eu tô achando que a minha voz está diferente. Eu faço um tom diferente quando eu narro basquete, de um tom que eu ouvia das transmissões de basquete, sei lá, uma coisa meio louca, sabe? E não é uma coisa que eu faça porque eu quero fazer, sei lá, meio que sai assim, sabe? Aí, às vezes, eu falo, caramba, de novo fiquei com aquela voz meio assim, meio diferente. É legal, não é ruim. Não chega a ser ruim, as pessoas nem reparam, nunca ninguém falou, talvez eu esteja agora dando até ouro pro bandido aí para me criticar, mas eu faço um tom diferente. Então, eu acho que tem um pouco disso. Talvez as meninas que acabam com essa questão de talvez impostar um pouco mais a voz ou engrossar um pouco mais, será que elas não estão com essa referência aí tentando... E sai instintivamente, né? Não sei, eu talvez acho a que pode ser. próxima geração já vai misturar quem ouviu com vocês, que já começam a ter a própria autenticidade, o próprio bordão, o próprio tom, porque com o tempo, quanto mais você se sente segura na profissão, mais você vai incluindo os seus elementos, né? Isso é uma Mais outra coisa muito legal também, dessa questão da segurança, porque você veja, eu comecei em coisas pequenas, é o meu blog, se eu fizer errado, se eu fizer certo, tem pouca gente ouvindo, tem pouca gente vendo. Você imagina um canhão como é a Globo, né? Porque, como eu falei, todas nós começamos no mesmo momento. Então, essa coisa de narrar, para mim, começou em 2018, né? Tem pouco tempo, né? Tem pouco tempo, 18, para narrar mesmo 19. E aí eu fui testando em rádio web, cheguei na rádio FM, agora eu estou na TV. Elas foram boom, porque alguém tinha que ocupar aquele espaço ali. E foi. Então, a Renata, por exemplo, que mais sofre, né? Até porque mais sofre porque tem a maior exposição. Talvez se fosse eu no lugar dela, eu estaria levando as mesmas pancadas que ela, independente se... Né, as pessoas tendem a comparar, acho você melhor que a fulana, melhor que a ciclana. Eu falo, cara, é muito complicado isso, porque essa exposição, como ela não é uma pessoa que já está no mercado há 200 mil anos, já tem essa segurança, ela teve que criar isso, aprender a trocar o pneu do carro andando, isso talvez tenha tolhido muito.
Porque você fica tipo, caramba, eu falo isso porque eu, em vários momentos, quando eu comecei a fazer certas coisas, eu falo, caramba, isso aqui, pô, não pode. E o erro da mulher nesse mercado, né, diante dos ouvintes, dos torcedores, pesa muito mais. Se eu falar uma besteira no ar, e vou falar, porque eu vou ficar 2 horas falando, não é possível que eu não vou falar uma E merdinha, porque porque eu vou faz falar. parte, né, de qualquer profissão, você... Você vai se confundir, você vai errar o nome do jogador, não porque você não sabe, porque às vezes você, pô, cara, você é humano, né? E aí você fica assim, cara, mas se eu errar, ferrou. Então você fica se tolindo pra caramba, e eu acho que isso dificultou também um pouco da pessoa da ganhar desenvoltura. Eu acho que com o tempo, você vê que a Renata agora, como ela evoluiu muito. Pô, ela começou no Sport TV, agora ela já está na Globo, ela já é uma das principais, ela já está solta, ela já está mais solta. Mas é natural, cara, porque pô, a pessoa está ali, tendo que aprender na base de levando pancada para todo lado. Quando eu via algumas coisas, postagens que eu chorava de ler os comentários que botavam para garota. Eu falava assim, caramba, sabe? Assim, Não, que bizarro. e eu nunca trabalhei com ela, mas pelo que fala, é uma pessoa que estuda muito antes do jogo, Muito. quer entender, quer Gente saber de cada boa pra história. caramba, Renata, gente finíssima, estuda. É assim como eu, assim, eu falo, pô, cara, eu passo mais tempo estudando jogo do que Uhum. narrando jogo, né? E é louco, assim, porque, caraca, ano passado, assim, que eu fiz jogo pra caramba, assim, Série B, aí Série B, é feminino A2, A3, é feminino sub-17, feminino sub-20, daqui a pouco... Cara, cada dia um jogo diferente, você tem que, tipo, ir estudar aquilo tudo para você poder ter uma transmissão. Assim, quanto mais eu chegava com material, eu chegava tranquilo. Estou tranquilo, já estudei essa parada. Eu tenho aqui um material, meu irmão. Se eu precisar falar, se o jogo ficar parado ali um tempão, eu tenho coisa para falar. Aí eu ficava tranquila. Mas às vezes não dava tempo de ter um material tão extenso, porque a coisa era frenética. E aí eu já ficava mais insegura. Putz. E às vezes, e a maioria das vezes, eu levava aquele material, usava 20%, 10%, 20%, quando usava, né? Tipo, porque não dá também, já estava muita coisa na cabeça, mas de ir lá, olhar e tal, a minha pesquisa, que é bizarra, assim, para fazer um jogo. E a Renata é mais ou menos na mesma linha. Mas eu trabalhei com muita gente, e eu vejo os caras, assim, galera, pô, que tem nome e tal, que chega para trabalhar, cara, não tem um papel. Assim, eu sou bom, né? Eu sou bom, Ou porque sabe muito ou porque não sabe nada. tá tudo dentro de mim, eu sou, né? Mas não sabe, porque assim, por mais que você saiba, e eu vejo futebol desde menininha, então eu sei bastante coisa, sua mente uma hora vai falhar. Você não sabe todos os... Pô, tem ali 22 caras, né? Você sabe tudo de todos aqueles caras, todos os... Não sabe, não sabe. Então, você se engana bem, né? Você engana bem e tal. E talvez engane melhor do que a mulher que estudou, que sabe até mais, que tem mais informação, tem mais conteúdo, do que o cara que está ali, que chega sem um papel. Isso me choca às vezes. Assim, eu falo, caramba, cara, as pessoas são confiantes. E, e nesses 7 minutos finais aqui, que né, a gente tentar fechar ali na programação de 1 hora, bom, primeiro que é uma aula, né? Você falar não só da tua história, mas da preparação, das dificuldades, das barreiras, dos desafios, né? Não só do fato de ser mulher, mas também estar nesse ambiente onde você precisa ter um preparo constante. Eu queria que a gente tentasse direcionar essa mensagem para quem está construindo uma carreira na área, para quem está buscando construir uma carreira no esporte. A gente falou um pouco sobre fazer, né? Sobre dar o primeiro passo. Mas o que mais você poderia sugerir do ponto de vista de preparação, formação, estudo, né? Você falou que fez uma pós, enfim. Isso. Eu fiz muitos cursos, sabe, assim, pequenos cursos com pessoas que, às vezes, o intuito do curso nem era muito o conteúdo do curso, mas era networking, né? Era estar com pessoas me conhecerem, a gente trocar essas informações. Então, eu acho que para quem está começando, né, assim, que quer projetar nessa carreira de esporte, primeiro estudar realmente, consultando, assistindo os programas, vendo como é que as coisas fluem hoje, e tentar criar o teu caminho, né? Tentar criar o teu caminho de alguma maneira, começando a fazer ali lentamente. E buscar esse network através de cursos
que você, às vezes você vê assim, esse curso, mas, pô, será? Não vai ter muito conteúdo e tal, mas ali tem pessoas... Você vê, tudo começou num curso da Acerj, que eu fui fazer em busca de networking ali com a galera da Acerj, para eu conseguir meus credenciamentos, minhas coisas, e ali tinham 2 alunos, foram alunos que me levaram para a Web Rádio. Então, assim, e aí eu fiz muitos cursos com muitos profissionais, a Monique Danello, que profissionais que ainda nem eram tão grandes e que depois foram crescendo. E ali você sempre vai pegando uma coisa ou outra, você vai pegando um conteúdo aqui, um ali, e vai fazendo contatos, não só com essas pessoas que dão os cursos, mas com os alunos, né? Que daqui a pouco estão aqui, estão ali e vão te levando, né, para os caminhos. E sobre essa coisa, assim, só para fechar da transição, né, para a galera, tipo, entender, né? Eu sou muito, assim, dessa coisa da segurança, né? E eu acho que muitas pessoas devem ser assim também, né? Tenho medo, né, de trocar o certo pelo duvidoso. Eu tive muito. E eu tive uma certa sorte, porque em determinado momento, quando a coisa realmente fluiu, né? Há 3 anos atrás, o laboratório falou assim: nosso produto não vai mais ser nosso. Acabou, daqui a 2 anos não vai ser mais nosso. Ou vocês vão ser remanejados aqui dentro da empresa, ou vocês vão trabalhar na empresa que vai comprar o produto, ou vocês vão ser desligados, né? Aí eu pensei assim, daqui a 2 anos eles vão me desligar. Pum. No dia seguinte, na mesma semana, cara, como é que são as coisas? No mesmo dia eu só falei assim, porra, meu Deus, me aponta uma direção, me dá um caminho, dá uma luz, só quero uma luz. Cara, no dia seguinte eu fui convidada para fazer o comercial do Banco Itaú, e na mesma semana o Ricardo Taves entrou em contato comigo e mandou uma mensagem assim: eu sou a mudança que você quer ver no mundo. Porque no meu WhatsApp tem assim: seja a mudança que quer ver no mundo, né? E ele falou: eu sou a mudança, você quer vir trabalhar aqui no Canal Gold e tal? E ali eu falei: cara, eu vou pegar, porque se os caras me mandarem embora, eu tenho outro trabalhinho aqui. E nesse período, a EBC me contratou, eu assinei o contrato. 2 meses depois de assinar o contrato com a EBC, a empresa me mandou embora. Era o que eu estava já esperando, já tinha passado, né? 2 anos. E eu falei assim: agora, quando é que eles vão mandar embora? Eu ficava com o meu chefe: quando é que vai ser o dia que eles vão mandar embora, cara? Me manda embora. Ele: mas vai ter uma vaga. Eu falei: não, me manda embora. Me manda embora que eu quero a minha grana e eu vou seguir meu sonho. E estou seguindo meu sonho. Eu falei: vai ser 1 ano que eu vou dar uma oportunidade para eu ver se isso realmente vai andar. E pelo que eu estou vendo, não ficou saudade do passado. Muito pelo contrário, ficou só gratidão. E agora estou olhando para frente e espero que, assim, dizer para as pessoas o que eu digo para minha filha: faça aquilo que o seu coração palpita, aquilo que você sabe, que bate mesmo, assim. E sempre bateu para mim o futebol. Desde garotinha, na arquibancada do Maracanã, vendo os jogos. Eu queria viver daquilo, não sabia como. Como eu falei, não sabia como, não sabia que maneira que eu ia fazer, mas de pouquinho em pouquinho, foi escrevendo um blog aqui, foi estando ali, foi estando acolá, que o universo trouxe assim e falou: vai e vai seguir teu sonho, né? Então é isso, correr atrás mesmo. Você deu uma bela ajudinha para o universo, claro. Claro, tem que ajudar, né? Não basta Trabalhando, só fazendo trabalhando. boas conexões, estando ao Sim. lado de gente boa. E o que eu achei legal também, né? Porque às vezes a gente não percebe. Você está do lado de gente que é boa, e você está do lado de gente que é boa e vai ser grande. Porque Sim. você também passou por isso, né? Não só pelo crescimento que você teve, mas você teve em diversos momentos da sua carreira junto com pessoas que também construíram um futuro legal. E gente boa leva gente boa, né? Gente boa é a mudança que as outras pessoas boas estão esperando. O Tavis, né? é um cara que eu devo muito assim a ele. Mesmo eu sair do Gold, ele falou: não, a porta aqui está aberta, a hora que você quiser. Fui agora lá fazer um jogo com ele, eu não estou com muita agenda, porque é lá em São Paulo, eu sou do Rio, fica difícil, mas é um cara que tem muita visão, assim, eu acredito nele, assim como ele. Ele é muito competente. E, assim, a maioria das pessoas que me ajudaram foram essas pessoas, assim, as pessoas grandes. Porque é um meio também nosso, assim, né? O jornalismo esportivo, assim, é muita competitividade, a galera não quer muito ajudar, acho que você vai ali para pegar o lugar dele. E é muito complicado isso. Então, os grandes foram que me deram os lugares, assim, sabe? Assim, foram poucos os colegas que me indicaram aqui e ali. Foram sempre os caras grandes que falaram assim: eu quero você, vem cá, vem aqui, entendeu? Mas muito porque eu acho que, de alguma maneira, eu fui, né, semeando você estava isso. aparecendo, você estava semeando, você estava construindo, você estava com a
apesar do teu perfeccionismo, às vezes insegurança, você estava lá, fazendo, testando, experimentando. Exatamente. É aquela coisa, tá com medo? Vai com medo mesmo, né? Foi um pouco Isso. assim. Eu fui muito segura, mas ao mesmo tempo, porque assim, no meu trabalho também, eu era muito questionada, porque assim, a galera de vendas já não está focada, essa daí, o negócio dela é futebol, não quer saber de vender remédio. E eu só não fui mandada embora porque eu era primeiro lugar de vendas, então eu ainda tinha que fazer, eu tinha que ser boa pra caramba lá para poder deixar o meu sonho andar para frente. Isso também foi muito difícil, né? Então, assim, porque as pessoas falaram, pô, não tá. Aí como é que vai mandar a menina embora? Ela não tá focada e ela é primeiro lugar de vendas? Teve uma vez que eu falei pro meu chefe, falei, pô, se eu fosse focada, então vocês estavam roubados, hein, Brasil? Vocês iam ficar na pior. Mas tem uma coisa legal aí, porque imagina, você estava fazendo aquilo que você era boa e estava fazendo aquilo que você amava. Não estavam no mesmo lugar, talvez. Mas o que Bem você amava te ajudava a fazer aquilo que você era boa. Sim, Eu porque vejo me muita confort... gente nisso também. Cara, eu falava isso para minha chefe. Eu passei os meus melhores resultados na indústria farmacêutica foram quando eu comecei a fazer, a narrar, a virar essa coisa toda, ganhar assim, porque eu acho que aquilo me realizava tanto que eu fazia o outro lado já mais feliz, mais Pô, isso é alegre, e muito aí a legal, coisa vai andando, entendeu? Vai indo para frente, né? E fora que assim, apesar de serem coisas bem distintas, né? Isso me ajudava muito na quebra ali com os clientes, né? Eu ia falar com um médico, imagina, eu trabalhava com oncologia, eu ia falar com um oncologista, mas para eu quebrar aquele gelo, eu falava do futebol, da rodada do Caio, o cara, vem cá, vamos falar do Flamengo, aí daqui a pouco estava falando do remédio, então uma coisa ajudava a outra. E trabalhar com vendas, com assim, você ter que vender para um. Pô, imagina, eu não tenho formação médica, mas eu vendi um remédio para um médico, um oncologista, o cara. Isso me facilitou muito nessa coisa do falar, né? Essa desenvoltura de falar, de tudo. Então, quando eu fui para a TV e tal, muita gente falava assim: caramba, você faz. No rádio mesmo, o cara falou: caramba, você faz rádio há quanto tempo? Eu falei: não, primeiro dia hoje. Mentira, tu trabalhava em qual rádio? Eu nunca trabalhei em rádio, foi o primeiro dia. Mas eu Então, acho que acho que as era por coisas se isso. potencializam, né? Você trabalhar em vendas e você trabalhar com comunicação naquilo que você ama. Aqui você está desenvolvendo competência, você vai trazer para cá. Aqui você está desenvolvendo competência, você vai trazer para cá. Eu não tenho nada contra quem é mega, hiper, ultra especialista. Sim. Mas hoje, eu costumo dizer que você quer criatividade, né? Não é um substantivo, é um verbo. Quanto mais você cria, mais criativo você está sendo, porque as coisas se potencializam, com perdão de ser repetitivo. Eu acho que você viveu isso. Eu acho que muita gente que está no grupo, e essa live a gente vai botar abertona para todo mundo, eu vou promover, porque eu quero que mais gente discute o que você falou. Enfim, eu acho que você mostra na prática que o sonho ele não morre, que o sonho você vai botando uma sementinha depois da outra, que o E sonho ele você vai se constrói. modificando, né? Porque o meu Isso é sonho legal foi também. um e hoje já é outro. Hoje o meu sonho é estar num grande veículo de comunicação, né? Quem sabe chegar na maior TV do Brasil, para que né, que eu possa narrar para mais gente, mais pessoas possam me ouvir, eu possa me desenvolver também, aprender com outros, estar do lado de outros grandes, né? Porque isso é importante, né? Porque às vezes você fica em determinado. Eu trabalho em duas questões públicas, né? Eu trabalho numa rádio pública, numa TV pública, e você sabe que nesses ambientes nem todas as pessoas elas estão com essa mesma gana de conhecimento, de desenvolvimento. Muitos já estão ali querendo, é um emprego público, não vou ser mandado embora, está ali fazendo aquela. Então é importante você também ter, né? E eu vejo que na TV Brasil, apesar disso, tem muita galera que quer evoluir, que quer subir, então isso me estimula, né? Então eu quero, né? Eu já mudei meus sonhos estão se renovando e o basicão, que era trabalhar com esporte, está aí, mas eles foram se renovando. Mas isso é crescimento, né? Você não colocou um novo sonho porque você não fez o primeiro. Você galgou o primeiro degrau e agora você vai para os próximos. E é isso que é o bacana. Pô, Lu, eu queria. Tem muita coisa para a gente falar, mas eu queria te agradecer demais. Eu falo muito, nem contei Não é muita falar coisa. muito, mas não é muito de quantidade, né? Muito de coisas que eu acho que vão inspirar mais gente, que vão ajudar mais gente nesse caminho, que é o nosso grande propósito, né, dentro da comunidade. Mostrar para as pessoas que é possível, mostrar para as pessoas que trabalhar com o que você ama é um caminho de vamos fazer, traz seus talentos,
não tem problema você continuar trabalhando no lugar e vai construindo aos pouquinhos. Eu acho que a tua história, que eu já falei, vou falar pela terceira ou quarta ou quinta vez, mostra isso na prática. E com certeza a gente vai ter muito prazer e vai ficar muito feliz quando você galgar os seus próximos sonhos, que a gente vai te ver onde você quer. E termina com aquele clichê, né? Que, claro, assim, eu falei pouco me importa essa história de ser a primeira mulher, né? Entre aspas. Mas você mostra também que, desde pequenininha, frequentando Maracanã, que lugar de mulher é lugar, que Maracanã é lugar de mulher se ela quiser estar lá, que trabalhar com esporte é de mulher se ela quiser estar lá, que ser repórter, né, ser ponta de reportagem, que ser narradora, enfim, tudo isso é para homem, para mulher, é para quem quer fazer e quem vai fazer competência. Eu queria te agradecer. E palavras finais aí para você encerrar para a galera. É isso, Dani, é isso. Realmente, eu acho que eu nunca deixei que ninguém dissesse para mim o que eu tinha que fazer. E graças a Deus eu tive uma família que meu pai, apesar, né, de ser uma pessoa que foi de outra geração, né, que carrega certas questões, né, machistas e tudo, ele nunca me tolhiu, né, de fazer nada que eu queria, por mais que talvez outras pessoas olhassem assim, de lado, né, nunca tive esse problema, né, graças a Deus, assim. Então, eu pude, né, ser eu sempre. E isso foi muito de uma força também, eu acho que interior, assim, de querer realmente lutar pelas mudanças das coisas. Então, quando lá na empresa, muita gente falava assim para mim, meus colegas, cara, mas a Sanofi não implica de você ser narrador, de você fazer outra coisa. Implica por quê? Que se dane. Eu vou fazer mesmo, e é assim. Então, eu acho que você ter essa força, sabe, de você não deixar o teu sonho realmente morrer, de você acreditar naquilo que você quer, e ter consciência que se você realmente eu vou fazer acontecer de uma maneira ou de outra, e não é fácil, tá? Não é realmente fácil. Até hoje, assim, todo dia, né, tem um questionamento da vida sem o crachá, da vida sem os benefícios, da empresa que eu tinha tudo, e hoje eu não tenho, hoje eu sou a minha própria empresa. É difícil, é diferente, é aprendizado diário, muita, assim, jogo mental, né, de, porra, caramba, eu tenho que me manter firme no que eu escolhi, e é aquilo também, se não der certo, se eu fracassar, eu tenho para onde voltar também, e se não tiver, vai dar-se um jeito, né? Então, vai dar certo, já deu certo, né? Já deu onda. E aí, e é isso. Deu onda. Deu onda. Para eu terminar, eu vou falar, quando você estava falando, eu mandei pro Tavis aqui, falando, aqui tô com a Luzogaib e tal, e assim, ele falou, ela é maravilhosa, adoro ela. Para mim, é a melhor narradora do país. Aí eu falei, eu não vou falar isso na live, porque, poxa, pode deixar algumas pessoas cimentos. Aí ele falou, pode falar, porque eu falo isso para todo mundo. Ele é um querido, ele é um querido. E ele no Campeonato Carioca, no Campeonato Carioca do ano passado, eu fui a repórter, né, para o Gold na final, e depois quando eu saí, ele falou coisas muito, muito legais assim para mim, que me estimulam. É isso. É bom contar com gente talentosa, competente e que estimula a gente. Lu, obrigado. Eu espero que a gente volte a falar. Eu espero que, cara, essa conversa chegue a mais gente, que mais gente possa ver que é possível. Tá bem? Valeu, Obrigadão. Obrigado Vamos você. Lá. Deu onda, grande beijo para o Fábio Justino também, queridaço. Obrigado por fazer esse elo aí. Com a gente. Fazer esse elo contigo. Obrigado por sempre acreditar em mim, por estar sempre aí curtindo as coisas. E é isso. Vai dar onda, vai dar muito mais onda no coração dessa galera toda aí. E é isso. Valeu. Isso aí. Obrigado, galera, por acompanhar a gente. Até a próxima.